Boa tarde a todos. Eu já coloquei aqui a nossa chamada para gravar, e aí para depois ficar disponível para vocês, né? E aí então eu vou parar aqui a minha apresentação de orientações, e aí eu vou passar a palavra para a Prof. Tailane. Seja bem-vinda, Prof. Muito prazer. Acho que a gente não se conhece pessoalmente. Olá, Karine. Olá, professores. Boa tarde a todos. A gente não se conhece, né, porque trabalhamos em regionais diferentes, mas estamos aí hoje juntas para estar trabalhando a live com os profs, né? Então, a Karine vai ficar no suporte. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar encaminhando no chat, que ela vai fazer essa ponte, essa mediação comigo, né? E aí eu vou voltando também no chat para verificar se ficou alguma dúvida, fiquem bem à vontade para estar questionando também, tá, pessoal? Então, como a Karine colocou, meu nome é Tailane, eu vou estar trabalhando essa live de tirar dúvidas com vocês sobre o formulário. Eu sei que foi o professor Jean que trabalhou a live, então, com vocês, a gente vai estar dando continuidade, vai estar revendo alguns passos bem importantes aí para a criação de formulário, e vou estar mostrando novas possibilidades que vocês podem estar utilizando em sala de aula, né, ou ainda nesse período remoto que nós estamos atualmente. Então, vou compartilhar minha tela com vocês. Vou desligar aqui a minha câmera para facilitar. Vamos lá. Então, eu vou começar, pessoal, mostrando para vocês alguns comandos, né, básicos, para a gente chegar e avançar depois em alguns itens do formulário, tá? Então, relembrando, nós temos sempre que acionar uma página, né, da internet para estar acessando o formulário. Eu ainda tenho a possibilidade de criar um formulário a partir do meu Drive, então, se vocês têm lá uma pasta, um arquivo no Drive, vocês podem estar criando também a partir de lá. Essa opção eu mostro posteriormente para vocês, tá? Eu vou mostrar duas agora. Vocês podem estar pesquisando no Google, né, formulários, Google, ele vai puxar, né? Então, aqui eu já tinha acessado, quando eu clico aqui, ele já vai abrir um formulário. Por que que ele já abre? Percebam vocês que aqui na minha tela, no lado direito superior, eu tenho ele vinculado a um e-mail, meu computador está vinculado a um e-mail, então eu consigo abrir. Se eu não tivesse vinculado esse e-mail, ele não abriria. Por quê? Porque os apps do Google, eles estão vinculados a uma conta de Gmail. Então, a gente só consegue acessar se a gente tiver essa conta, tá? Então, eu vou mostrar a outra possibilidade para vocês também. Então, quando eu clico aqui para vincular a conta, se vocês não tiverem contas vinculadas, vocês podem estar adicionando uma conta, e aí vocês fazem a escolha de qual é a conta que vocês querem criar esse formulário, tá? Então, como eu tenho várias contas vinculadas ao SESI, conta vinculada à Secretaria de Estado de Educação, uma conta particular e uma conta da escola do meu filho, eu acabo tendo que fazer essa seleção justamente para não me perder na organização desses arquivos. Então, eu vou selecionar a minha conta institucional do SESI, e aqui nesses quadradinhos, no lado superior direito da minha tela, ficam os apps do Google. Quando eu clico nele, percebam que abre todas as ferramentas Google que eu tenho disponível, inclusive formulário, tá? Caso não apareça para vocês, vocês têm a possibilidade ainda de pesquisar ferramentas, então vocês podem clicar em mais do Google Apps, que ele vai buscar para vocês a ferramenta que vocês necessitam, tá? Vou estar clicando no formulário, ele vai abrir aí algumas possibilidades para mim. Essas possibilidades podem abrir diferente para vocês, tá? Pode ser que antes de formulários por título, apareça aqui para vocês modelos. Como eu ocultei,
tá? Ele aparece esses modelos para mim aqui, ó. Quando eu seleciono mais, ele vem aqui, ó, modelos. E quando eu clico em modelos, na aba geral, eu tenho vários modelos prontos, onde eu posso estar utilizando um desses layouts para estar criando avaliações, para estar criando o meu próprio plano de aula, criando uma lista de frequência, um questionário, uma pesquisa. Então, são essas as possibilidades que o formulário vai trazer para nós. Então, ela é uma ferramenta bem prática, que vocês podem estar tendo essa interação em tempo real com os alunos, tá? Então, conforme eles vão respondendo as atividades, vocês já vão conseguindo visualizar essa interação. Então, facilita bastante o nosso trabalho no dia a dia aí, com as atividades escolares, tá? Ainda, o Google, ele traz sempre como o menu principal das suas ferramentas esse mais. Então, sempre que vocês visualizarem o mais, em qualquer ferramenta, seja no formulário, no Docs, no Planilhas, ou ainda no Meet, né, outras ferramentas, vocês podem estar clicando no mais, que ele vai dar a possibilidade de você estar criando essa ferramenta. Então, eu abri... Prof. Tailane, Oi. tem uma dúvida aqui no chat. Sim, pode falar. Posso estar passando por aqui? Então, a Prof. Cris Mitzenberg perguntou, ela disse que ontem ela elaborou um formulário, só que agora, depois de pronto, ela quer fazer, por exemplo, validar que ele vale uma nota. Aham. E aí ela perguntou se tem como fazer isso depois do formulário já pronto. Tem. Você consegue tanto tirar o processo de gerar uma avaliação, né, um teste com ele, como colocar. Vamos combinar assim, eu vou mostrar, agora quando a gente for criar esse formulário, eu vou mostrar essa possibilidade. E aí, caso se ela não entenda, a gente pode retomar após essa criação. Pode ser assim? Qualquer coisa ela sinaliza aí para nós. Eu vou mostrar para vocês, porque Isso, ela está dizendo aqui no chat que pode ser sim. Então, tá bom. A ideia, gente, é nós criarmos hoje. Eu sei que o Jean criou algumas possibilidades com vocês, mas eu quero criar hoje um quiz com vocês. A ideia é criar um quiz de conhecimentos gerais, onde os alunos vão responder esse quiz, vão estar respondendo esse quiz, e você vai conseguir gerar uma nota, tá? Mas a única diferença do que eu vou mostrar, que o Jean não mostrou até então, é que vocês podem estar criando sessões interligadas entre esse formulário. E aí você pode fazer com que o seu aluno só siga para a próxima pergunta a partir do momento que ele acertar a primeira. Então, essa é a ideia de hoje. Conforme eu for mostrando, se for surgindo dúvidas ou vocês lembrarem de alguma situação, vocês podem sinalizar, ok? Então, vamos colocar aqui. Primeira coisa, eu vou colocar o título, tá, gente? Quando eu adiciono aqui o título, quiz, conhecimentos gerais, dou um enter, tá? Ou clico fora, ele já aparece aqui, ó, o título, ó. Já vinculou os dois. Percebam que depois que eu adicionei um título, ele abriu aqui uma pastinha. Então, se vocês quiserem já organizar esses formulários em pastas, vocês podem estar acionando aqui, onde vocês vão ou adicionar em uma pasta que vocês já têm no Drive, ou ainda vocês podem estar criando uma pasta nova. Atividades, vou colocar aqui atividades remotas, tá? Vou clicar no azul, estou criando a pasta. A partir do momento que eu criei a pasta, eu movo esse meu formulário para lá. Percebam que aqui, ó, ele já está me sinalizando que esse arquivo vai ficar salvo no meu Drive em atividades remotas, tá? Ainda, para facilitar a vida de vocês, né? Às vezes tem queda de energia, alguma situação, vocês perderam esse formulário, vocês podem estar marcando com estrela, você marca ele favorito. Quando você procurar ele lá no Drive, depois eu vou mostrar para vocês, vocês podem, ele já vai aparecer lá como favorito, ou ainda vocês podem procurar pelo nome que ele já vai localizar, ok?
Então, eu coloquei aqui quiz conhecimentos gerais. Vou fazer uma descrição, né? Que é sempre legal a gente introduzir a atividade para o meu aluno. Então, eu vou colocar aqui. Olá, aluno. Este é um formulário de conhecimentos gerais. Você conseguirá passar para a próxima pergunta apenas quando acertar, apenas quando selecionar a opção correta. Aí vocês podem descrever, né? Fazer as observações que vocês acharem pertinentes, tá? Boa sorte. Ok? Pessoal, então, vocês viram lá na live com o Gia algumas ferramentas, né, de utilização, inserir imagens, inserir vídeos, tá? Eu vou trabalhar embasado hoje em adicionar sessões, tá? Por quê? Porque eu quero que uma pergunta fique vinculada à outra. Aí eu vou relembrar como insere a imagem, como insere o vídeo, tá? Tudo eu vou fazer nessa live de Tira Dúvidas. Por que eu vou fazer essa vinculação? Imaginem quando vocês fazem uma pesquisa, tá? Estou fazendo uma pesquisa com os meus alunos. E aí vocês colocam uma pergunta lá no formulário. Você está conseguindo realizar as atividades remotas? Aí você deixa duas opções, sim ou não, tá? Se o aluno responder sim, você pode vincular uma pergunta específica para esse aluno que respondeu sim. Se ele responder que não, você pode vincular uma pergunta para aquele aluno que respondeu que não. Então, por exemplo, você está conseguindo fazer as atividades remotas? Sim, respondeu que sim. Vai para uma pergunta que diz, por exemplo, de quais disciplinas? Daí pode colocar lá, português, matemática, inglês, história, né? Se ele responder que não, você pode vincular uma pergunta que questiona ele. Por quais motivos, né? Não consigo acessar o portal de ensino, falta de internet, não tenho computador. Então, são essas opções que vocês vão vincular, tá? Eu vou fazer o quiz para mostrar essa vinculação, para vocês verem as possibilidades de aplicação dessas atividades no dia a dia de vocês, tá? Então, a primeira coisa, como eu vou gerar um teste dessa atividade, eu vou adicionar a pergunta, que é o nome do aluno, né? Então, isso não pode faltar, para que depois eu consiga verificar lá que determinado aluno respondeu. Lembrem de tornar a pergunta obrigatória, para que ele tenha que responder, e como é o nome, eu posso deixar apenas a resposta como resposta curta, ok? Inserir isso aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar sessões. Então, pensem, se eu vou fazer 5 perguntas no meu quiz, tem que ter 5 sessões, tá? Se eu for colocar 6, 7, assim, subsequente. Então, eu vou inserir algumas sessões para que vocês visualizem. Ó, é só ir clicando aqui no adicionar sessão e ele vai aparecendo várias sessões. Então, já inseri 5, 6, vou inserir 7. Depois, caso não dê tempo de nós fazermos todas, eu acabo excluindo alguma, ok? Então, nós já inserimos. A primeira sessão é essa aqui, tá? Então, não quer dizer se tem o nome, já tem a parte introdutória. O que eu preciso fazer? Eu preciso inserir mais uma pergunta, né? A pergunta inicial. Então, eu vou aqui nesse mais e vou adicionar a pergunta. Pergunta número 1 do nosso quiz. Eu tentei procurar uma questão de cada área, tá, gente? De cada disciplina. Então, se algum professor quiser me auxiliar aí com respostas, então fiquem bem à vontade, tá? Porque eu acabei pesquisando a resposta e a gente sabe que às vezes aí a internet, ela nos traz
algumas respostas erradas. Então, a primeira pergunta: qual é o número mínimo de jogadores numa partida de futebol de campo, tá? Eu vou pegar aqui o ponto de interrogação no Word, porque o meu computador, ele não tá... Deixa eu ver se eu consigo acessar, não tô conseguindo. Deixa eu tentar dar um Ctrl V. Não vem. Não tô conseguindo ir para lateral. Eu tô sem o botãozinho do ponto de interrogação, não tá funcionando. Assim que eu conseguir acionar, eu volto e coloco os pontos de interrogação, tá, gente? Ok. Qual é o número mínimo de jogadores numa partida de futebol? Eu quero que esse quiz seja de múltipla escolha. Então, eu aciono múltipla escolha e vou colocando as opções. Opções A. Opção A. Percebam que aqui em cima, ele já apareceu um campo, né, de sugestões para eu adicionar B, C, D e E. Então, eu vou acionar para que, ó, já fica todas as alternativas que eu quero deixar. Então, eu tenho como alternativa 8, 10, 9, 5 e 7, tá? São as alternativas que eu delimitei para essa pergunta. Vou tornar essa pergunta obrigatória, tá? Agora vem a parte de questionamento da colega, tá? Que ela colocou ali no chat. Eu preciso criar um teste, preciso validar uma pontuação. Aonde eu vou? Tá? Vocês podem vir aqui em configurações, tá? E aí, aqui, vocês têm toda a parte de configuração da planilha. Então, vocês podem estar selecionando para ele deixar o e-mail, vocês podem restringir para um determinado público. Então, no caso aqui, se eu deixar acionado, somente pessoas que têm login SESI conseguem acessar o meu formulário. Como eu vou enviar para vocês, eu vou desmarcar, tá? Eu posso limitar uma resposta por pessoa. Eu posso dar a possibilidade do meu aluno editar após o envio, marcando nessa opção. Eu posso ainda possibilitar ele a visualização de gráficos do sumário da resposta em texto, tá? Na outra aba, na aba apresentações, eu posso mostrar a barra de progressos. Essa parte aqui é bem legal para vocês deixarem quando vocês fazem um quiz ou uma avaliação, porque daí ele consegue saber quantas questões ele ainda tem para responder, tá? E vocês vão visualizar depois que a maneira como eu estou fazendo, inserindo sessões, ele aparece diferente da avaliação. Quando você vincula sessões, ele vai aparecer uma pergunta por página, tá? E quando você faz ela corrida apenas em uma sessão, vai inserindo as perguntas, ele acaba aparecendo tudo na mesma página, tá, gente? Vocês têm ainda a possibilidade de embaralhar a ordem das perguntas, isso aqui vale aí para o pessoal que utiliza para fazer avaliações, trabalhos, e quer evitar que os alunos troquem informações. Ah, a questão número 1, a alternativa é A. Então, vocês podem fazer essa troca, porque daí para cada aluno a pergunta vai ser diferente, né? Vai ser a mesma, mas em ordens diferentes. A outra possibilidade é mostrar o link para enviar para outra pessoa. Essa eu vou desmarcar. E aqui a mensagem de confirmação, é legal a gente deixar uma mensagem quando ele clica em enviar, para que ele tenha certeza que ele conseguiu fazer essa entrega, porque muitas vezes eles ficam confusos. Será que a professora recebeu? Será que não recebeu? Então, deixem um recadinho para que ele visualize esse recebimento. Então, eu vou colocar aqui, parabéns, você acertou todas as questões, tá? Deixa eu só arrumar aqui. Isso aqui ele vai receber após ele clicar no enviar, tá, gente? Salvar. Faltou uma parte. Esqueci da aba testes, que é a principal. E aí, sempre que vocês quiserem tornar aquele formulário uma avaliação, vocês precisam acionar o criar teste, tá? Então, ele tem que estar flegado aqui
para estar criando o teste. E aí, aqui abaixo, você vai identificar, né, quais são os quesitos dessa tua avaliação. Esse aqui, esse modo bloqueado Chromebooks, é para que evite que durante a realização da atividade, ele consiga abrir outras guias ou aplicativos, tá? Então, ele não vai conseguir. Só que essa funcionalidade só funciona se tiver uma rede de Chromebooks gerenciados. Então, como em casa, às vezes eles estão usando o celular, o computador particular, você não consegue ativar essa opção aqui, tá? Ainda tem a opção de liberar nota. Então, se eu quero fazer uma avaliação ou um quiz que já faça a correção automática e eu já sinalize a resposta certa, vocês podem deixar o envio imediatamente após, né, imediatamente após o término. Por quê? Porque se ele acertou as 10 questões que você colocou lá e você configurou para que ele já receba, ao terminar, ao enviar, ele já recebe lá a nota dele, então tem essa possibilidade. É legal, gente, quando vocês fazem alguma questão descritiva, tá? Vocês deixarem essa opção marcada, tá? Por quê? Porque se você fizer uma questão descritiva e você colocar uma palavra, uma descrição de uma maneira e o aluno colocar de outra, o que vai acontecer? O formulário vai entender que aquilo está errado, ou se você colocar uma vírgula a mais, ou escrever com letra maiúscula e ele com letra minúscula. Então, o interessante é que vocês, se for uma atividade descritiva, vocês façam a revisão manual antes de encaminhar para ele, tá? E ainda tem essas 3 possibilidades aqui. As pessoas que responderem podem ver ao longo que elas vão respondendo o formulário. Elas podem visualizar as questões que elas erraram, elas podem visualizar as respostas corretas, tá? Então, isso aqui vai da opção de cada um de vocês, o próprio valor da questão, também você pode optar em deixar ou não. Eu vou optar por não deixar, porque como nós vamos trabalhar um quiz, e esse quiz só vai deixar o aluno passar para a próxima pergunta, se ele acertar, então não tem necessidade. Depois que vocês fizeram as alterações, eu vou tirar o coletar e-mail aqui. Fizeram as alterações que vocês tinham interesse, vocês salvam, tá? Aí percebam que ao salvar, o que vai acontecer no fim de cada questão? Vai aparecer esse item aqui, ó, chave de resposta. Nesse chave de resposta, quando eu clico nele, eu vou configurar quantos pontos eu quero que essa questão tenha valor. Então, por exemplo, eu vou colocar 1 ponto. Quando eu coloco 1 ponto aqui, ó, eu marquei a 8 como uma certa e não é a 8, é 7, tá? Eu posso já marcar a alternativa correta. Coloquei a pontuação e coloquei a alternativa correta. Percebam que aqui em cima, ó, em total de pontos, ela já dá aqui o total que o meu formulário já está totalizando 1 ponto. E assim eu não preciso ficar voltando questão por questão, fazendo a soma para ver se eu estou colocando a pontuação correta. Então, aqui ele vai sinalizar isso para mim. Logo em seguida, então, eu clico em concluído, tá? Tá concluído, tá? A correção já está acionada, a correção automática. No entanto, eu quero vincular essa questão à próxima sessão. Como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui nesses 3 pontinhos, vou clicar e vou selecionar a opção ir para a sessão com base na resposta. Quando eu aciono essa opção, na lateral, ele vai abrir várias opções. Então, por exemplo, nas alternativas que estiverem erradas, eu coloco para ele ficar na seção 1. Então, ir para a seção 1. Errou, vai continuar na mesma seção. Então, isso eu vou fazer em todas as alternativas que estiver errada, tá? Agora, na alternativa que estiver correta, que no caso aqui é a 7, a letra E, eu posso colocar ou ir para a seção 2, né, que é a próxima pergunta que nós vamos inserir, ou ainda continuar para a próxima sessão. Também é a possibilidade. As duas vão direcionar para a mesma coisa, ok?
Então, percebam que apenas a opção que está correta, selecionar a opção correta, ele vai para a próxima pergunta. E isso vocês podem validar níveis diferenciados, tá? Nada impede de, ao clicar aqui, você adicionar uma imagem de parabéns. Também é uma possibilidade, se você quer trabalhar aí com jogo interativo, ok? Vou visualizar como que o aluno estaria visualizando, né, observando esse formulário. Então, eu clico aqui em visualizar, ó, gente. Ele vai abrir, ó. Como que o aluno estaria vendo? Então, ele teria que responder aqui. Vou colocar meu nome. E aí, percebo, vou colocar alternativa 8, ó. Próxima. Ele não deixa ir para a próxima, ele se mantém, tá? Prof. Tailane, Oi. nós temos uma dúvida aqui da Prof. Cristiane. Ela disse que para ela não apareceu a opção da chave de resposta. Não apareceu a opção deixar resposta? É a chave de resposta. Então, ela não acionou o teste. Eu já vou mostrar lá o acionamento de teste, tá? Ela tem que deixar flegado aquele item aqui, ó. Deixa eu voltar. Deixa eu só terminar aqui, que daí eu já volto lá, já mostro para ela. Então, se eu clicar set, gente, apertando em próximo, ele vai, tá? Como nós não fizemos ainda a sessão 2, não tá pronto. Observem que aqui, ó, está o meu segmento, né, que eu selecionei lá, a barra para visualização das etapas. Eu vou fechar aqui e vou retomar aquela parte ali para a Prof. Cris verificar lá em testes, ó, precisa estar aqui, ó, testes. Porque se eu tirar, ele não vai aparecer, tá? Então, só diz para Prof. Cris, tenta retomar aí essa questão da configuração. E qualquer coisa, se não der certo, depois você me encaminha no chat o link do teu formulário editável, que aí eu abro aqui para a gente fazer juntos aí qualquer coisa, tá? Mas tenta ir nas configurações. Seguindo, então, aqui, gente, fiz a sessão 1, já coloquei a pergunta. Vou para a sessão 2. Vocês viram que lá, quando eu passei para a sessão 2, apareceu sessão sem título. Eu não quero que isso apareça, eu quero que apenas apareça a pergunta. Então, eu seleciono e dou um delete para ele apagar, tá? Não vai aparecer nada lá para o aluno. Só vai aparecer a pergunta que eu adicionar. Vou colocar a pergunta 2, tá? Quanto tempo a luz do sol demora para chegar à Terra? Opa, deixa eu ver se eu consigo agora ir no Word. Eu tô clicando aqui, mas ele não tá carregando, gente, mas tudo bem. Depois, qualquer coisa, vocês já sabem que faltou o ponto de interrogação, não por vontade, mas sim por não conseguir acessar ali. Tá selecionado múltipla escolha, gente, isso vocês têm que cuidar também, tá? Aí eu vou colocar as minhas opções. Quando eu coloco o A, percebam que já aparece aqui para mim adicionar os outros automáticos. E eu vou colocando as alternativas. 12 minutos. Alternativa B. 1 dia. Alternativa C. 12 horas. Alternativa D. 8 minutos. Alternativa E. Questão de segundos, vamos deixar como alternativa, ok? Percebam agora que aqui automaticamente já aparece o chave de resposta. Por quê? Porque eu já tinha caracterizado esse meu formulário como uma avaliação. Então, eu clico na chave de resposta, adiciono o ponto, tá? E seleciono a alternativa correta, 8 minutos. Dou um concluído, aciono o botão obrigatória para que o aluno tenha que responder essa questão e vou ir para a sessão com base na resposta, tá? Eu sei que a alternativa correta é 8 minutos, então só ela
pode continuar para a próxima sessão. Posso até deixar aqui. E as outras eu vou manter na sessão 2, que é a sessão que nós nos encontramos agora. Então, eu coloco ir para a sessão 2, ir para a sessão 2. Se vocês quiserem, vocês podem fazer ele voltar do início, né? Começar tudo de novo, então é uma possibilidade. Mas aí judia bastante deles, né, gente? Cada vez que eu errar, eu vou ter que voltar da primeira questão, né? Mas é uma possibilidade de vocês estarem colocando. Já está pronto. Então, eu vou para a próxima sessão, onde eu vou inserir outra pergunta. Agora, eu vou fazer diferente. Eu vou mostrar uma pergunta inserindo um vídeo nela, tá? Então, deixa eu excluir primeiro aqui a sessão, deixar sem título. Vou inserir um vídeo, tá, gente? Que vocês podem fazer isso... eu vou colocar uma pergunta sobre animais. Então, eu posso estar inserindo um vídeo de animais e depois ele pode estar respondendo a pergunta. A pergunta que eu tenho aqui, a próxima, é sobre personagens folclóricos, tá? Então, eu vou procurar aqui no YouTube personagens do folclore brasileiro. Vamos ver se ele busca algum vídeo, tá? Aí já vai abrir algumas opções. Se vocês quiserem antes procurar lá no YouTube e colar o URL, também funciona, tá? Vou selecionar o vídeo, seleciono, ele já vai aparecer aqui para mim, ó. Então, já está aqui o vídeo. Vou escrever aqui. Assista atentamente o vídeo e, em seguida, responda a questão. Aí, após inserir o vídeo, o que eu vou fazer? Adicionar a pergunta. E vou colocar aqui a minha pergunta 3, que questiona qual o personagem folclórico costuma ser agradado pelos caçadores com a oferta de fumo, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar agora. Gente, não estou conseguindo pegar o ponto de interrogação aqui no meu Word, mas tudo bem. Opção A. Caipora. Opção B. Saci. Opa. Saci. Opção C. Lobisomem. Opção D. Boitatá. Opção E. Negrinho. Negrinho, né? Negrinho do pastoreio. Respondi, né? Fiz todas as alternativas. Chave de resposta. Adiciona a pontuação, ó. Percebam que aqui em cima já alterou a pontuação. A resposta correta é caipora. E aperto concluído. Vamos visualizar lá, gente. Em seguida, a gente já vai visualizar como que ficou o vídeo, para que vocês percebam, tá? Então, eu venho aqui, 3 pontinhos, e ir para a sessão com base na resposta. Então, a minha correta é caipora, então ele pode continuar para a próxima sessão. As demais vai se manter na sessão 3. Então, eu vou selecionando todo ele na sessão 3. Ok? Vou visualizar aqui também na imagem, no vídeo, vocês têm a possibilidade de estar configurando ele, tá, gente? Nesses 3 pontinhos aqui, vocês podem alinhar ao centro, pode alinhar à direita, vocês podem excluir, né, remover, alterar o vídeo, vocês fazem a escolha. Então, aqui, ó, visualizar, vou mostrar para vocês como está ficando. Então, aqui eu respondo com o meu nome. Se eu acertar, eu vou para a próxima
pergunta, ó, pergunta 2. Então, a resposta correta é 8 minutos. Se eu responder errado, vou responder errado para vocês visualizarem. Próxima, ele volta, tá? Então, correta, 8 minutos. E aí, percebam como fica o vídeo, ó. Então, é interessante vocês inserirem sessão, até para que vocês possam estar em um plano de aula, às vezes incluindo várias temáticas. Então, vocês podem estar usando as sessões para facilitar isso também. Como eu estou editando, percebam que aqui embaixo aparece o lápis, né? Onde eu posso estar editando o meu formulário. E aqui aparece a linha de progresso, né? Nós estamos na pergunta 3, na página 3, num total de 7. E aí o aluno vai clicar aqui, ó, vai assistir o vídeo sobre os personagens folclóricos e depois ele pode responder a pergunta. Se vocês quiserem não vincular, e sim como uma atividade para ele estar respondendo, também. Vocês podem colocar quantas perguntas vocês quiserem sobre o vídeo. Vocês podem estar inserindo uma história, né? Ah, Chapeuzinho Vermelho, 3 porquinhos, e fazendo um formulário onde ele tem o vídeo e as perguntas para responder, né? De interpretação. Então, isso também é possível. Vou fechar a visualização e vou voltar lá para a edição. Vou voltar para a edição agora na seção 4. Tá? Vou mostrar outra possibilidade para vocês agora na seção 4. Vou excluir ali o título e vou acrescentar a pergunta. Pergunta número 4, então. Em que período da pré-história... Estou tentando contemplar aí todos, então qualquer coisa vocês me sinalizem aí se a minha pergunta estiver equivocada. Pré-história, o fogo foi descoberto. Tá? Em que período da pré-história o fogo foi descoberto? Alternativa A. Abre as alternativas aqui, eu posso adicionar. Neolítico. Paleolítico. Paleolítico. Letra C. Idade dos metais. Letra D. Período da pedra polida. E a alternativa E. Idade média. Vou em chave de resposta. Estou alterando a pontuação, né? Já mudei para 1, então aqui já trocou para 4. Vou selecionar a alternativa correta, que é o paleolítico. Vou concluir a minha pergunta, tá? Ah, eu quero deixar algo que chame a atenção do aluno. Então, aqui na pergunta, vocês podem estar adicionando uma imagem. Então, deixa eu colocar aqui. Vamos pesquisar uma imagem. Vocês podem fazer o upload dela, podem buscar na câmera, né, em fotos, pode também salvar por URL, mas eu vou pesquisar aqui no Google para facilitar. Então, vou colocar aqui fogueira, para sinalizar que é um símbolo, né, o fogo. E aí, vocês vão perceber que a imagem vai carregar logo abaixo da pergunta, tá? Então, é uma possibilidade de vocês inserirem a imagem na pergunta. Pode ser um mapa aí de geografia, pode ser alguma questão relacionada da biologia aí com algum sistema digestório, sistema respiratório. Então, vocês podem demonstrar por imagem e a criança observa, né, a imagem e responde. Ou ainda como vídeo, da possibilidade que eu mostrei para vocês. Vou tornar ela obrigatória e aí vou dar a opção de continuar apenas para a resposta correta. Os demais, né, os que errarem a questão, mantém na seção 4 até eles acertarem a alternativa
que é a correta, ok? Fiz até a seção 4, gente. Vou fazer mais a seção 5 aqui. Venho na seção 5, vou excluir o título, vou adicionar pergunta. Vou mostrar para vocês a possibilidade de vocês adicionarem imagens nas alternativas agora. Então, qual a montanha mais alta do Brasil? Alternativa A, Pico da Neblina. Alternativa B, Pico Paraná. Alternativa C, Monte Roraima. Alternativa, deixa eu já adicionar aqui que fica mais fácil. Alternativa D, Pico Maior de Friburgo. E a alternativa E e última, Pico da Bandeira. Então, gente, agora a gente pode estar adicionando uma imagem, né, para facilitar essa visualização, porque nós temos N habilidades em nossos alunos, né? Alguns são mais visuais, outros são mais da leitura. Então, a gente pode trazer várias possibilidades para eles também. Então, eu vou aqui, clico em adicionar e posso estar buscando uma imagem lá do Pico da Neblina. Então, eu vou adicionar. Não sei se essa é uma imagem real. Daqui a pouco aí os profs da área podem me auxiliar também. Vou adicionar uma do Pico Paraná. Pico Paraná. Vou selecionar a imagem, vou selecionar essa aqui. Inserir. Já vai aparecer a imagem também. Vou para o próximo. Monte Roraima. Pesquisa no Google. Seleciona. Escolhe a imagem. Insere. Vou para a próxima alternativa. Pesquisa a imagem na internet. Pico Maior de Friburgo. Seleciona a imagem que você deseja anexar, inserir. E a última alternativa, Pico da Bandeira. Procura a imagem. Seleciono a que eu quiser, né? Já vai carregar, ok? Aí vocês podem mover as imagens da maneira que vocês acharem pertinente. Venho em chave de resposta. Qual é a resposta certa, então? Pico da Neblina. Seleciono a alternativa correta. Gero a pontuação. Aperto em concluído. Ficou grande essa pergunta. Torno ela obrigatória. E vou em classificar aqui para ele continuar para a próxima sessão ou ficar. No caso, gente, essa como é a última questão que eu vou fazer aqui, para dar tempo de eu mostrar outras coisas para vocês, eu vou, após ele responder essa corretamente, eu vou em enviar formulário, que daí ele vai para a aba para eles poderem estar enviando, tá? E os demais eu mantenho na sessão 5. Então, vou manter aqui na sessão 5. Fiz isso, percebam vocês que sobrou algumas sessões, tá? Eu posso estar clicando nesses três pontos. Interrompa um pouquinho. Vou ler aqui para ti uma pergunta da Prof. Goretti. O quê? Ela pediu se terá um tempo para responder essa avaliação, ou porque
ou se poderá estourar o tempo e eles não responderam tudo. Ela estava pedindo para você confirmar se foi isso. Tá, no caso, você vai delimitar o tempo que você achar necessário, tá? Ele não vai ter tempo assim, vai ficar aparecendo a pergunta 2, 1 minutos, não, 1 minuto, não tem como você programar isso. O que você consegue programar, em seguida eu vou mostrar para vocês, é liberar o formulário para o aluno ou não, tá? Então, não tem como você dizer, esse formulário está liberado para resposta apenas 15 minutos. Esse 15 minutos é você que vai ter que fazer o manual, ele não vai fazer automático, tá? Depende da plataforma que vocês usam para encaminhar as atividades para os alunos. Por exemplo, se vocês usam Classroom, SGE, vocês conseguem delimitar a hora que ele recebe esse arquivo de formulário. Aí sim, então a partir daquela hora, recebi, eu tenho 2 dias para responder, né? Você, depois dos 2 dias, você vai e coloca para não receber mais respostas. Mas eu já vou mostrar isso para vocês também, tá? Então, não tem como você dizer, esse quiz abre hoje às 19, dia 19/8 às 13 horas e fecha no dia 20 às 17 horas. Não tem como delimitar isso, a não ser que você faça ele manual, tá? Se não for essa dúvida, qualquer coisa, a Profigurete depois sinaliza. Mas eu vou mostrar depois ali, quando eu gero a atividade para vocês, tá? Vou excluir, então, a sessão aqui. E aí, tá pronto aqui o nosso formulário. Claro, gente, vocês podem deixar ele mais atrativo. Eu até queria mostrar uma ferramenta que eu não mostrei para vocês. Deixa eu inserir mais uma sessão e mostrar. Senão, vai ficar uma ferramenta de fora. Então, deixa eu só mostrar aqui. Bem rapidinho, tá, gente? Eu coloquei mais uma sessão. Vamos ver se ela não abriu ainda. Vou inserir a sessão. Ele não tá abrindo agora. Mas depois eu mostro a alternativa. É essa possibilidade aqui, ó, pessoal. Eu não sei se o professor Jean chegou a demonstrar para vocês. Ela é uma extensão do formulário, por isso que para mim aparece azulzinho. Pode ser que para vocês não apareça. Depois eu abro um novo formulário e mostro para vocês, principalmente para os profs de matemática. Eu utilizo bastante porque é minha área de atuação, então, para estar colocando fórmulas e respostas, tá? O que eu vou mostrar para vocês? Vocês podem tornar ele mais atrativo. Olha, ele abriu aqui a sessão. Deixa eu excluir, porque senão ele vai desformatar o que a gente já fez. Eu posso levar ela lá embaixo. Deixa eu ver se eu consigo arrastar essa sessão. Não vou conseguir. Então, vamos deixar excluir e depois eu mostro para vocês em outro formulário, tá? Eu posso deixar ele mais atrativo, então eu posso vir aqui em personalizar o tema, eu posso trocar a cor, tá? Eu posso trocar a cor do plano de fundo, posso estar alterando a fonte, tá, gente? Então, Fundamental 2, ó, tornar diferente aí a letra, fica legal. Se vocês querem trabalhar aí com séries iniciais, trabalha o básico, né, caixa alta, que eles estão iniciando a leitura, então é uma opção também. Eu quero atribuir um cabeçalho, uma imagem para esse cabeçalho, então vocês podem estar navegando aqui nesse item para escolher um tema mais agradável. Estou trabalhando os animais, então procura um tema de animais, estou trabalhando formas geométricas, vocês vão fazendo a exploração no tema, então, e dá a possibilidade também de vocês estarem inserindo imagens da internet, buscando fotos, então, por exemplo, se eu clicar em fotos, ele vai abrir arquivos das minhas turmas do SESI, tá? Então, é uma possibilidade também. Então, vou aqui em temas, os temas prontos, eu vou escolher um tema aqui, que me remete aí à educação, né? Até por ser um quiz de conhecimentos gerais. Aí ele já vai aparecer, já vai modificar. Eu posso alterar a cor, né? Se eu não gostei muito dessa cor, vou escolher um azul para nós vermos como fica. E posso trocar, tá? Aí vocês fazem da maneira que vocês acharem melhor. Quando vocês clicam em visualizar, ele já vai aparecer aí
para vocês as possibilidades. Eu acabei tirando o item nome, né, na hora que eu excluí, mas eu posso inserir novamente, se caso vocês esquecerem de colocar o item para o aluno colocar o nome, então é legal vocês deixarem essa possibilidade também. Aí, quando eu abro aqui, já vai aparecendo, tá? Deixa eu fechar aqui a visualização. Eu acho que quando eu excluí até a pergunta da seção 1, né? Mas não tem problema. Aí só não vai começar para nós como se fosse pergunta 2, mas não quer dizer, só para demonstrar para vocês. Aí, gente, eu estou com ele pronto aqui. Eu vou encaminhar ele para vocês no chat para que vocês possam responder e depois a gente possa visualizar as respostas aqui como fica, tá? E aí eu vou mostrar para vocês aonde vai para bloquear o formulário, para não receber mais mensagens, para fazer a correção, ok? Para enviar o link... Tailane, Oi. nós temos uma situação aqui. A prof. Cassiane está perguntando que no caso dela criar um formulário para usar com a turma dela e compartilhar com outro professor para que ele use com a turma dele também. Uhum. Se ele precisa fazer uma cópia para não misturar com as respostas, né, de uma e de outra turma, né, ou se ele não precisa criar uma cópia necessariamente. Ele não precisa necessariamente criar uma cópia, porque, por exemplo, quando você cria aqui, ó, uma pasta, vamos imaginar que ela tenha 2 turmas de 5º ano, ou 2 turmas de 6º ano, ou sejam 2 professores, indiferente. Quando você cria uma planilha, tá? A planilha, ela vai te dar aqui, né, de acordo com as perguntas que você colocou, vai dar o nome, tá? A data e a hora. Geralmente, o que acontece? Nós não temos aula ao mesmo tempo com 2 turmas, então vai aparecer em dias diferentes. Ou ainda, se você quer trabalhar com a mesma turma para facilitar a tua vida, eu faço o seguinte, quer ver? Adiciona uma pergunta assim, ó. Turma e turno. Aí eles acabam colocando a turma que é para facilitar a tua vida. Ou ainda, você pode sim criar uma cópia, né? Até porque às vezes o professor quer modificar alguma coisa. Então, se você compartilhar com algum colega e quer, né, ele vai fazer alguma alteração, o interessante é que ele crie uma cópia, porque senão tudo que ele modificar vai aparecer para ti também. Então, é legal sempre solicitar para que ele faça essa cópia. Aí aqui, ó, pessoal, aproveitando o gancho, vocês podem estar adicionando os colegas aí. Então, se eu colocar aqui o nome de um colega, ele já vai puxar o e-mail, né? Eu posso estar selecionando para que essa colega faça a edição junto comigo. Isso pode acontecer em tempo real, tá? No caso, eu e a Giane podemos estar cada uma em sua casa e as duas editando ao mesmo tempo. Isso é possível. Vocês podem também encaminhar o link para a edição, então eu só não vou mandar para vocês agora, mas depois eu compartilho o arquivo para vocês fazer as alterações. Mas vocês podem vir aqui, ó, no caso o meu está restrito, eu vou colocar o link para qualquer pessoa. Eu gero o link, né, copio o link aqui, eu posso estar mandando para um colega aqui via WhatsApp, deixa eu ver se eu consigo abrir o WhatsApp aqui para mandar para vocês. Para mandar para alguma pessoa, só para vocês visualizarem como faz, tá? Vamos achar aqui, vou mandar esse aqui, tá? E aí eu tô mandando o link ali, as outras pessoas vão acessar e vão poder estar editando, é uma possibilidade, tá, gente? Querem compartilhar diretamente com os alunos, ou vocês passam para modo visual e copiam, deixa eu mostrar aqui, copiam o link aqui e enviam, tá? Ou ainda, vocês podem vir nesse item aqui, ó. Deixa eu fechar a visualização, enviar. Vocês podem ter a opção de enviar para eles por e-mail. Aí vocês podem deixar uma mensagem do que significa. Não, eu quero anexar o link no meu plano de aula, só que lembrem do link, ele tem funcionalidade aí no Word,
no próprio slide, e em PDF ele funciona legal, tá? Só o vídeo, quando você anexa, ele acaba não funcionando. Então, eu posso vir aqui em link e gerar o link. Esse link vocês podem mandar pelo WhatsApp, podem mandar pelo Telegram, o que vocês acharem melhor. Para facilitar, diminuir um pouquinho, né, o URL, vocês podem diminuir, ó, o URL curto, vou copiar. Agora que eu copiei, eu vou vir aqui no chat e vou encaminhar para vocês via chat para que vocês possam estar respondendo. Eu vou até fechar aqui para que depois eu mostre para vocês aonde que vocês vão para encontrar o quiz, tá? Então, eu vou fechar, vou vir aqui no chat e vou mandar o link para vocês. Aí eu gostaria que vocês acessassem o link agora e respondessem as perguntas. Enquanto vocês vão respondendo, eu vou mostrando para vocês aonde a gente vai achar agora o formulário. Imaginem que deu uma queda de energia, vocês não sabem onde salvaram, vocês podem estar procurando, tá? Como ele está vinculado a uma conta Gmail, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir na conta que vocês criaram e vão nos apps lá no Google Drive. E aí percebam que quando abre o meu Google Drive, já está aqui, ó, o nosso quiz. Ele está aqui porque foi arquivos que eu editei ainda hoje, tá? Ah, mas se não foi hoje que eu fui procurar, então você pode ou digitar aqui o nome quiz, né? E aí ele vai puxar todos os quiz que eu tenho. Então, aqui, ó, quiz conhecimentos gerais, abriu aí 4, ou ainda você pode ir na pastinha que você salvou, né? Pastinha Meu Drive, e foi a pasta que nós criamos, foi atividades remotas, tá aqui, ó. A pastinha atividades remotas. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir aqui o meu quiz para mostrar para vocês. Quero ver se já tem alguma resposta. Eu ainda não recebi, ó, recebi uma resposta já. Então, alguém já respondeu esse meu quiz. Vou aqui em respostas, ó. Eu consigo identificar 3 abas. Resumo, pergunta individual, tá? O resumo, ele traz uma análise com gráficos, ó. Então, eu sei que a Aline respondeu, né? Ela é do grupo T, da turma 3, vespertino. E aí vai chegando novas atualizações. Se eu quiser fazer a correção por perguntas, ó, pergunta 1. Eu vou passando o número de pessoas, ó, que responderam. Se eu quero fazer individual, né, eu posso escolher a pessoa. Então, a Aline, eu vou corrigir toda a atividade da Aline para ver se a Aline conseguiu fazer corretamente, tá? Ainda, particularmente, eu acho mais fácil, gente, vocês gerarem a planilha. Quando eu gero a planilha, vocês vão observar aqui, ó. Tá bem certinho, ó, a pontuação já aqui, tá? Tá bem certinho o nome, as respostas que foi selecionado, o dia e a hora. Então, eu particularmente costumo fazer o controle de entrega dos meus alunos por aqui, tá? Então, se eu delimito um tempo para eles, eu deixo o formulário aberto. Mas eu só digo que eles têm o tempo de 1 hora, de 2 horas, principalmente quando é uma atividade de interação durante a aula, eu explico o conteúdo e digo, ó, mando o link lá no chat e digo, ó, pessoal, vocês têm 15 minutinhos para responder essas 3 questões. Então, eu vou lá e se é 15 minutos, é 15 minutos. Eles têm aquele momento para fazer interação. E eu consigo controlar por aqui. Se você não quiser controlar por aqui, pessoal, se você quiser fechar para que ninguém mais tenha acesso, você só vem aqui, ó, e flega para o inversamente, né? Então, ele não vai mais receber resposta, não está mais aceitando. Se eu acionar aqui, novamente, eu estou aceitando respostas. Então, não tem como você colocar a hora para ele funcionar, mas tem como você fazer esse controle pela planilha ou ainda aqui pelo aceitando respostas. Então, é uma opção, tá? Eu uso bastante esse. E aí, aqui vocês vão ver que eu fui recebendo mais respostas, né? Temos aqui as perguntas, aí o pessoal foi respondendo, e ele vai formando um gráfico de análise, ó.
as pessoas que responderam o formulário, a turma, né, no caso aqui, que vocês podem estar colocando. Eu particularmente uso o formulário para fazer chamadas, tá, gente? Então, também é uma possibilidade. Eu vou mostrar aqui para vocês aquela possibilidade do formulário, criar o formulário já no Drive. Então, aqui, ó, eu venho em mais, clico com o botão direito, mais formulário. Ele já vai ficar salvo aqui, o formulário novo. Então, imagine que eu tenho aqui uma avaliação matemática. Eu vou aproveitar para mostrar essa ferramenta para vocês, tá? Essa é uma extensão do Google, do Google Chrome, tá, gente? Então, se vocês quiserem, os profs de matemática aí utilizar, esse é o nome dela. Vocês procuram lá na internet extensões, digita no Google extensões do Chrome e procura por essa extensão aqui. O que ela faz? Vou mostrar a ferramenta que eu mais utilizo. Por exemplo, coloquei lá uma pergunta. Qual a raiz quadrada de... Pense que vocês têm que desenhar a raiz ou precisam colocar uma fórmula. Geralmente, nós íamos lá no Word, digitávamos a fórmula e depois a gente copiava, né? Dava um print e salvava ela como imagem lá no Paint. Agora, eu encontrei essa possibilidade. Então, eu clico aqui na minha extensão, ela abre essas possibilidades aqui. Eu venho nessa ferramenta, essa é o que eu mais uso. É a mais simples, tá? E ela abre 2 campos para mim. Esse campo aqui é o que eu vou digitar, não, eu vou desenhar com o meu mouse. Então, ó, tudo que eu fazer aqui, do outro lado, ele vai digitalizar. Eu estou fazendo isso com o mouse, tá, gente? Por isso que não está ficando tão bonito o meu número. Mas, ele vai aparecer aqui, ó, do ladinho, ó. Ele vai fazer a leitura já ele digitalizado. Aí eu vou só em inserir a imagem, ele já vai aparecer aqui, ó. E aí, quando o meu aluno visualiza, ele visualiza assim, ó. Então, é uma ferramenta bem legal de vocês estarem usando, principalmente os profs que precisam digitar números aí, frações, fórmulas, equações, facilita a vida um montão. Eu também uso a ferramenta para fazer a chamada, como eu falei para vocês. Então, eu venho aqui em cima e coloco lista de presença de tal aula. Encaminho o link para eles. Eles têm até o final da web aula para registrar a presença deles. Eu posso usar sempre o mesmo link, porque não interfere, né? Depois eu gero uma planilha e na planilha eu verifico a data e a hora que eles responderam a presença. Então, é uma maneira também do formulário vocês utilizarem nas aulas de interação de vocês, para vocês terem uma interação, porque a gente sabe que está bem difícil, né? Às vezes os alunos não querem ligar a câmera, não querem conversar, acabam não perguntando no chat. E aí, se você gera um formulário de interação, vai facilitando, né? Você consegue observar se ele está fazendo as atividades, se ele tem dúvidas, então vai auxiliar bastante, tá? Pessoal, eu consegui sanar a dúvida das colegas que colocaram ali no chat, ficou alguma pendência? Fiquem bem à vontade para questionar. Às vezes eu falo rápido também, porque eu quero mostrar mais e mais ferramentas para vocês. O nosso tempo, ele é pequeno, né? Mas eu acredito que o principal eu consegui trazer para vocês hoje na live de Tira Dúvidas. E se ficou alguma dúvida dentro dessa ferramenta, nós vamos estar nos encontrando em outras lives também. Então, se no decorrer dos dias vocês estiverem utilizando o formulário e quiserem perguntar, Tailane, eu fiquei com dúvida em tal situação ainda da live de formulário, posso te questionar? Sem problema nenhum, tá, pessoal? Podem fazer esse questionamento também. Então, da minha parte, seria isso, tá? Muito obrigada pela atenção de vocês, pela participação. Nós vamos nos encontrar nas próximas lives e até mais, até breve. Boa semana aí de estudo para vocês também. Abraço, gente.